Papo de Homem. Fé e propósito. Pai de amor, de bondade, outra vez aqui, Senhor, unidos em torno do Teu nome, para falar a respeito do Teu Filho, para glorificar o Teu Filho Jesus, para estarmos aqui, Senhor, alinhando as nossas ideias, nossos pensamentos, para aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. E nós aqui, Senhor, novamente rogamos a Tua presença. Não há nada melhor, ó Deus querido, para cada um de nós, se não for a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o nosso irmão, o pastor Márcio, que o Senhor venha usar, meu Deus, cada homem aqui, nesta noite. Usa, Senhor, o Ives em todos os louvores, para que possam, em nome de Jesus, tocar, ó Deus querido, o Teu santo nome, para que o poder do Senhor venha tocar as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, que o Teu nome seja glorificado outra vez mais. E novamente te peço, Senhor, esteja conosco, para que o Teu nome seja grandemente exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar a Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade. Não vamos desperdiçar. Nós não somos dignos de pronunciar o Teu nome, mas Ele nos presenteou com nossas vidas. Um caminho Ele abriu no mar, eu dou graça, aleluia, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. É o meu Deus que sempre esteve por mim. Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. Santo, santo, igual não há. Toda glória vou te entregar, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu Deus fez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. E é meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. E eu, minhas mãos levantarei, fui perdoado outra vez, outra vez. E todo meu ser te darei, fui perdoado outra vez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. Vivo estou e eu vou testemunhar. Sou grato por Teu amor, sou grato por Teu amor. Não me importa o que vão
força, sou grato por teu amor. Sou grato por teu amor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor Jesus. Não há outro lugar mais seguro que nos braços do Pai. Não há outro lugar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu caio em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos, Jesus. Não há outro melhor. Eu caio em tuas graças, eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. O amor mais puro. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor Deus e Pai, Meu Deus. nós queremos colocar nas Tuas mãos todas Meu as Deus. nossas preocupações, É verdade. todos Senhor. os nossos desafios, todas as nossas lutas, todas as Verdade, nossas meu. guerras. Oh, Tudo aleluia. aquilo, meu Pai, que sabemos que não venceremos ou não conquistaremos sozinhos. É verdade, Nós Senhor. colocamos em Tuas mãos, meu Pai, os nossos medos, as nossas preocupações, Senhor. muitas das vezes os nossos desesperos. Meu E te Deus. pedimos, Pai, que o Senhor nesta noite fala o nosso coração, porque, meu Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz, porque queremos ser pessoas melhores. Reconhecemos nossas limitações, reconhecemos as nossas imperfeições, os nossos pecados, erros, e estamos aqui, meu Pai, porque queremos ser filhos melhores, homens melhores, funcionários melhores, patrões melhores, queremos ser maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, Senhor. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, nos molde, que seja feito conforme o teu querer. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quando terminarmos, meu Pai, esse momento, daqui a alguns minutos, que nós não sejamos mais, Senhor, os mesmos homens ou as mesmas pessoas que demos um play aqui, um enter aqui. Queremos sair daqui nesta noite, Pai, transformados pelo teu poder, pela tua palavra. Senhor, nos molda. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos, e nós queremos, meu Pai, estar alinhado com o teu querer, com a tua palavra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração, que o nosso coração seja boa terra, que uma vez a tua palavra seja plantada, ela venha germinar e dar fruto para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Meu Pai, eu estendo essa oração a todos os homens que fazem parte desse grupo, a todos os homens, meu Pai, que, independente, meu Deus, do motivo, não conseguiram estar aqui, mas eles estão conectados através de mensagens, das orações diárias. Deus, o Senhor sabe o que cada um tem passado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço desde já, vai de encontro a cada um deles, onde quer que eles estejam, Senhor. E que o Senhor venha tocá-los, transformá-los. A mesma transformação que vai ocorrer em nossas vidas, que se estenda a vida deles também, pelo teu poder. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Márcio, mais uma vez, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que é noite de alinhamento. Meu Deus, como eu estou sentindo a presença do Senhor, uma graça tão maravilhosa do Espírito Santo, viu? Nosso irmão que louvou aí, irmão Ives, foi isso, né? Que louvou, Deus seja louvado pela tua vida, varão. Estive muito tocado por esses louvores. E que a presença do Espírito Santo é muito forte aqui no nosso meio, né? Então eu me sinto um homem muito feliz hoje, estando com vocês, né? Eu digo que foi um presente para mim estar compartilhando da palavra do Senhor com os amados irmãos. Amém? Então eu convido-os a nós irmos para a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, nós vamos ler 13 versículos. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Quem foi já encontrando vai dando glória aí, viu? Eita glória aí, ó. É isso aí. Eita glória, aleluia. Meu Deus. Esta geração maravilhosa. Glória a Deus. Queridos, eu tenho um jeito de ser, meu jeito próprio. Eu creio que o pastor Alexandre já percebeu, né? Lá na nossa família, a família da fé, eu tenho um mesclado de sorriso, alegria e choro, viu? Se isso acontecer no meio da missa, eu sou muito tocado pela graça de Deus, pela presença do Espírito. E há momentos que eu choro muito, eu sorrio, eu dou gargalhada,
Sabe, esse é o jeito que Deus tem tocado meu coração, essa alegria que Ele me deu de servi-lo, essa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus. E não tem nada melhor do que viver esse tempo tão propício, tão maravilhoso de estarmos juntos aqui, homens de valor, homens maravilhosos, homens com história, homens com chamado, homens que atenderam ao Senhor, que se submetem ao Senhor, que estão aí prontos para servir ao Senhor, como mesmo foi dito, no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou como patrão, ou como esposo, ou como filho, ou como servo, estão prontos a servir. E eu me sinto muito feliz nessa noite, muito, muito grato a Deus por poder compartilhar essa mensagem com vocês. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me? E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia gravemente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim, e digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti e ao seu servo curado naquela mesma hora. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, varão valorosos. Deus seja louvado, né, queridos? Esses dias atrás, eu li essa mensagem, ela ficou gravada em meu coração por alguns dias, e a gente sabe que a gente que ama a palavra, que tem um devocional, que tem um momento de leitura da palavra, uma hora ou outra, assim Deus vai dar oportunidade para você compartilhar. E eu estava, queimando essa mensagem toda grifada aqui na minha Bíblia. Eu estou aqui no meu quarto, minha esposa preparou aqui um lugarzinho para mim, a me estar aqui no meu secreto. De vez em quando meu cachorro vem aqui, se você vê aqui alguma figura aqui cheia de pelo preto aqui, não se assuste não, que é o meu cachorrinho salsichinha, viu? De repente ele pode atravessar aqui. Pois então eu queimei, essa palavra queimava meu coração. E quando o pastor Alexandre fez esse convite, foi uma grande alegria. E aí o Senhor falou: agora é o momento de você compartilhar aquilo que eu tenho colocado em seu coração. E eu, com muito temor e muito amor a Cristo, porque é o que nos une nesta noite, é o que nos uniu, é o que nos fez ser homens de verdade, homens de valor. E outrora, eu não sei se todos teve a felicidade de nascer num lar já cristão, mas eu não tive. Eu nasci num lar que não era um lar destruído, mas também não era um lar que a bandeira principal era o Evangelho. E por isso eu penei bastante, mas graças a Deus o Senhor me encontrou, o Senhor me deu a oportunidade de ouvi-lo, de aceitá-lo, de servi-lo. Por isso eu sou um homem
muito feliz hoje, casado há mais de 30 anos, com 3 filhos, 4 netos, uma família construída diante do Senhor, e eu louvo a Deus por tudo isso que Ele fez em minha vida. Mas uma coisa Ele fez em mim foi entender o seu amor, o amor de Cristo, e a cada dia que passa eu me sinto mais apaixonado por Jesus. Eu percebo que algum tempo que eu fiquei longe dele, eu procuro recuperar esse tempo, servindo e o amando com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a alegria que Ele proporciona a mim. Por isso, nessa noite, eu quero aqui expressar, tentar com toda a minha simplicidade, compartilhar essa mensagem que impactou o meu coração, a princípio de um homem que abordou o Senhor Jesus e foi muito humilde em perguntar para aquele que não precisa perguntar, só precisa pedir. Mas a necessidade daquele homem, tanto social como espiritual, como física, era de perguntar para Jesus se ele poderia curar ele. Jesus, automaticamente, a gente sabe que Jesus tem uma resposta para tudo, e a resposta do Senhor falou: eu quero. Senhor Jesus, o Senhor pode me limpar? Eu quero. Jesus levanta a sua mão, estende a sua mão e já imediatamente cura aquele homem. A bondade de Cristo, irmãos, é algo que nos constrange. Eu não sei você, mas quando eu me deparo lendo a palavra do Senhor e vendo os feitos de Cristo, eu tenho a mania na minha mente, no meu cérebro, de verdadeiramente ver Cristo ali diante daquela cena, daquela situação, conversando e contemplando aquele homem todo destruído fisicamente e também por dentro, porque se nós lermos no livro de Levítico, nos livros que falam acerca da lepra, era muito além do que era físico, mexia com o emocional, com o social, era uma pessoa que estava reclusa da sociedade. Então imagina o psicológico daquele homem. O tudo ou nada foi chegar diante do Senhor com toda a humildade e perguntar se Jesus... Porque ele sabia, a fama de Jesus chegou em vários lugares, e onde Jesus entra, muita coisa acontece. Eu creio que foi assim na tua vida. Quando Jesus entrou na tua vida, muita coisa mudou, ou está mudando, porque Jesus transforma. E ele ouviu falar de Cristo, e por isso ele tentou e conseguiu, através da sua humildade, Jesus curou aquele homem. Então, começa por esse começo de versículo, mas o texto a qual eu quero, o versículo ao qual a história eu quero que entrar bem com vocês, é acerca deste homem, desse centurião, que teve algo que muitos precisam ter hoje, e conhecer a autoridade. A gente sabe que a autoridade, ela é delegada, ela é confiada a alguém. E nós sabemos que nós temos autoridade através do nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eita, glória. Temos autoridade, foi confiada. Cristo confiou a nós essa autoridade. E eu estava meditando, eu falei, como que é uma pessoa que tem autoridade, algo que é imposta a ela porque ela conquistou. Eu pude estudar um pouco sobre o que é um soldado, um homem, um centurião, a responsabilidade dele. Eu pude ver que ele tinha muitas responsabilidades, muitas, a qual era o comando sobre homens, e saber também que acima dele havia um comando também. Então ele entendia muito bem aquilo que fazia, ele exercia. Sendo centurião, ele comandava soldados, ele aplicava a disciplina, e ele também recebia ordens. Então ele estava abaixo da autoridade, exercendo a autoridade. Isto fez com que ele entendesse um momento importante, a qual eu coloquei aí na mensagem, no tema Agora Eu Sei Que Eu Posso. Isto é, momentos na nossa vida que nós vamos saber quando nós podemos usar aquilo que nós temos. Eu sei que todos que aí estão têm uma profissão. Se eu fosse perguntar, nós estamos aqui, está aqui mais de 18, né? Homens que têm a sua formação, alguns podem já ter a sua formação universitária. Eu sou um senhor universitário, mas atualmente eu estou pintor, sou um pintor de casa, já fui soldador e estudo ciências políticas.
então eu tenho alguma coisa a qual eu estou aprendendo e alguma coisa a qual eu já possuo há algum tempo, a saber, a minha profissão como CLT, que foi soldador. Então eu sei muitas coisas que acontecem na minha vida, como um antigo soldador e um atual pintor, que algumas vezes eu posso não espiritualizar, mas eu posso, diante de cenários da minha vida, eu posso dizer que eu sei como acontece, eu sei como flui, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida natural, quando nós entendemos que Cristo está no controle de tudo, nós automaticamente colocamos o espiritual e não espiritualizando. Eu quero que você entenda bem aquilo que aconteceu com o centurião. Ele usou aquilo que ele tinha, aquilo que ele conhecia. Se você é um administrador de empresa, não sei se tem no nosso meio, ou se você é um advogado, ou se você é um médico, você vai saber muito bem que, sendo médico, que Jesus pode curar aquilo que muitas vezes você diagnosticou, segundo a ciência, segundo as suas faculdades mentais, que muitas vezes não haveria de ter êxito, isto é, uma vida, uma enfermidade. Mas se você, conhecendo a Cristo, você sabe que Ele é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Nós vemos no texto, no começo, o que Ele fez com aquele leproso. Aleluia! Ele curou aquele homem, Ele trouxe aquele homem uma vida digna. E por isso nós sabemos que muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, ela pode fazer com que aconteça também na nossa vida espiritual. Eu, como pintor, eu posso bem ver quando entro dentro de uma casa para restaurar aquela casa. A primeira coisa que eu faço, eu procuro as rachaduras, eu procuro os furos para tapar. E logo depois que eu faço aquele reparo, eu vou aplicar um produto. Depois daquele produto, eu vou aplicar a tinta. E no final de tudo aquilo, aquela obra vai estar pronta. Isto é, se nós olharmos para nós, o que o Jesus fez dentro de nós, o que Ele faz todos os dias, quando nós, diante da batalha que vivemos, nós somos duramente atacados, principalmente na posição nossa como provedor, como sacerdote, a qual nós encabeçamos a nossa família, nós somos o líder do nosso lar, o líder, o marido, o companheiro, o pai, o amoroso, o protetor, e muitas vezes o inimigo nos ataca duramente para tentar destruir a nossa família. E muitas vezes na guerra nós sofremos alguns arranhões, alguns furos, aleluia, algumas rachaduras, e é preciso ser restaurada. A restauração vem de Jesus, a restauração vem da nossa submissão a Cristo, reconhecer: Jesus, estou rachado, Jesus, tem um furo na minha armadura, Jesus, eu estou sem cor, eu estou sem graça, eu preciso que a tua graça abunde o meu ser, aleluia, porque muitas vezes o pecado tenta nos constranger, o nosso passado muitas vezes tenta nos envergonhar, mas aonde está o pecado? A graça de Deus eterna sobre nós, como filhos de Cristo, como herdeiros do Senhor Jesus, e somos restaurados por Ele. Por isso eu louvo ao Senhor por isso, porque eu entendo que aquele homem diz: agora eu posso usar aquilo que eu tenho, a minha autoridade, e chegar diante de Cristo. E no texto diz algo muito lindo, que ele reconheceu a sua inaptidão de receber Cristo dentro do seu lar. Eu não sei se foi colocado na mente dele o que ele fez, ou alguns açoites que ele pôde ou fez nos seus soldados, porque segundo os estudos eu vi que o centurião usava uma vara para correção, e muitas aplicações da disciplina nos seus soldados eram duras para manter a ordem, para manter a autoridade sobre 100 homens. Imagina, queridos, um exército grande, e com certeza no meio de um exército sempre tem aquele que não vai cumprir, que vai ser insubordinado, que não vai receber ordem, não vai acreditar naquilo que foi delegado, e automaticamente ele vai receber uma certa punição. E por isso, algumas vezes, com certeza, ele pode ter sido passado dos limites como um homem ou como uma autoridade. E eu acredito que tudo isso deve ter pesado diante dele, e receber e não querer receber Cristo dentro do lar dele, de colocar: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa.
Jesus, antes dele dizer isso, Jesus já fez algo maravilhoso, que Jesus pensa diferente de nós. Se você pensa uma coisa, Cristo pensa outra. Os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor Jesus, jamais serão. E sendo assim, Jesus falou a primeira coisa: eu vou e eu vou curar. Jesus já estava pronto para ir, mas o homem falou: não. Resumindo, faça, Senhor Jesus, aquilo que eu faço, isto é, a autoridade que eu tenho sobre os meus soldados e a autoridade que eu tenho sobre o meu servo e a autoridade que eu entendo. Porque quando nós entendemos a autoridade que nós temos o poder no nome de Jesus, alcançar grandes coisas em todas as áreas da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as ocasiões da nossa vida, porque quando nós entendemos a nossa autoridade, o inimigo não tem poder sobre nossa vida, sobre nosso lar, sobre tudo aquilo que é nosso, porque é através do sangue de Jesus que nos garante a vitória. Aleluia! Você pode erguer a mão e dar glória a Deus aí. Pois bem, meus queridos irmãos, eu vejo Cristo só olhando aquele homem dizendo, não sei se ele estava com a sua indumentária de centurião, com a sua roupa, com a sua oponência, mas o seu coração se mostrava um coração arrependido, um coração cheio de fé, de esperança, em confiar que Jesus faria e que não precisaria de Jesus estar dentro do lar dele, mas aquilo que ele conhecia, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, pode ser usado para reverter esta situação através do nome de Jesus, o poderoso nome de Cristo. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente fica apavorado. Aquele homem se encontrava apavorado, não tinha mais o que fazer. A enfermidade com certeza ia levar o seu servo, e com certeza o seu servo era alguém muito importante para ele, muito importante, e por isso ele se colocou na situação de um servo, esqueceu da sua autoridade, só mencionou a Cristo aquilo que ele fazia, aquilo que ele tinha, para que o Senhor entendesse. E com certeza o Senhor entende, mas muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos a falar, a colocar para fora, a não deixar para dentro. Jesus só olhando aquele homem, falando, contemplando. Eu acredito que muitas vezes na nossa vida é quando nós nos reunimos no nosso secreto, na nossa casa, e nós trancamos a porta, ou até em lugares, né? Porque eu costumo dizer que o melhor lugar para clamar ao Senhor é o lugar aonde você plantou a planta dos seus pés, aonde você fala: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me escute. Pode ser aonde quer que seja, ou no seu quarto, ou dentro do seu carro, ou na sua sala, no seu escritório, ou qualquer lugar que seja. Jesus, ele está pronto para te ouvir, para ouvir você. Pode ser qualquer coisa que seja, meu irmão. E melhor, sendo você mesmo. Foi o que o centurião foi. Ele mesmo. Ele, resumindo, ele disse: olha, eu sou alguém que tem autoridade, que conhece a autoridade, mas não tem autoridade maior do que a sua, Jesus. Porque Jesus tem controle sobre tudo. Jesus tem controle sobre a enfermidade, Jesus tem controle sobre os demônios, Jesus tem controle sobre a natureza, tanto a natureza a qual nós conhecemos e vemos, como também a natureza humana. Aleluia, a tua vida, o seu sentimento, aleluia, as suas fraquezas. Jesus tem controle sobre isso. Mas tem uma coisa maravilhosa: Jesus jamais vai fazer sem que você pronuncie, sem que você fale, sem que você abra o seu coração ao Senhor. O centurião abriu o coração dele. Ele abriu como uma caixa, escancarou: olha aqui, Jesus, esse sou eu, alguém que tem um trabalho importante, que tem autoridade, sobre mim tem autoridade. E eu preciso, Senhor, que o Senhor me entenda essa autoridade que eu tenho, para que o Senhor use essa autoridade, para que o meu servo seja curado. Mais uma vez, Jesus olhando tudo aquilo, contemplando a palavra daquele homem, e além de tudo, vendo o coração daquele homem, não vendo a indumentária deles,
embora se tivesse ou não vendo o seu cargo, mas vendo a sua necessidade e quem verdadeiramente ele era, e a autoridade a qual ele entendia. Por isso que ele diz, pois agora eu sei que eu posso falar da minha autoridade não como um centurião, mas da autoridade que eu entendo, entender que a autoridade de Cristo está sobre toda a autoridade existente até os dias de hoje. O seu nome está sobre todo nome, a sua autoridade está sobre toda a autoridade. Certa vez eu vi a rainha falecida, a mãe do rei Charles, que disse que se Cristo viesse na época que ela estivesse sendo rainha, ela se dobraria e colocaria a coroa dela aos pés de Cristo. Quando eu vi aquilo, eu pirei o cabeção, meu irmão, eu vi, meu Deus, que coisa linda. Uma pessoa entender a autoridade, sendo a rainha Elizabeth, alguém que teve o seu reinado muito longo, mas reconhecendo a autoridade de Cristo. E aquilo que nós precisamos entender, varões valorosos, a autoridade de Jesus sobre nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, e saber, eu entendo essa autoridade que Cristo delegou a mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e sendo assim, quando nós temos essa autoridade, o inimigo não tem poder em nossa vida, não tem poder contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra os nossos negócios, contra tudo aquilo que é nosso. Porque nós entendemos, foi o que o centurião fez. Quando eu parei para entender, para olhar isso, meus irmãos, varões, eu vi e falei, meu Deus, como esse cara, esse centurião, ele foi minucioso, ele foi ali sábio em entender e perceber na sua vida. Por isso que eu disse a vocês, cada um que tem uma profissão aí, use ela ao seu favor e para o reino de Deus. Porque eu sei que o que você tem, o que Deus te deu, não foi só para massagear o seu ego, para dizer que você tem, para dizer que você é. Mas tudo que nós possuímos depois que nós conhecemos a Cristo e a autoridade de Cristo é para usar para o reino de Deus e para que o reino dele se expanda, para que a palavra dele alcance vidas e para que a autoridade de Cristo chegue às pessoas e elas entendam que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus é aquele que responde nós quando nós precisamos e necessitamos ouvir a sua voz. Então, por isso, meu irmão, em nome de Jesus, usa os seus recursos, usa a sua sabedoria, usa tudo aquilo que você aprendeu para o reino de Deus. Porque no decorrer da palavra, porque não precisou Jesus estar lá dentro da casa do centurião, mas somente uma voz poderosa, uma palavra delegada. Imagina a velocidade desta palavra, não dá nem para mensurar o quão rápida foi a chegada o destino desta palavra. É como flecha, né? Mirou no alvo e soltou e atingiu lá o servo dele enfermo e curado na mesma hora, no momento a qual eles falavam. Foi muito poderoso aquilo que Jesus fez. E por isso que Jesus chamou tanta atenção de Jesus que no versículo 10, Jesus maravilhou-se. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se aos que seguiam. Na verdade, disse, na verdade vos digo que não tenho encontrado tão grande fé. Não, em Israel. Olha só. Jesus disse isso porque tocou Jesus. Meu irmão, a gente vê muito Jesus tocando as pessoas, né? Agora Jesus foi tocado pela fé daquele homem, pela convicção que ele tinha da autoridade de Cristo sobre situações, da autoridade de Cristo sobre a enfermidade. Ele entendeu, por isso que ele disse dentro de si, eu acredito, pois agora eu sei que eu posso, porque eu entendo aquilo que tenho, porque eu sei da autoridade que tenho, porque eu sei do poder que emana do trono de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre aquilo que eu, em meu coração, eu disse, eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero viver essa autoridade de Cristo.
Eu quero entender essa autoridade, eu quero saber do poder dessa autoridade, que ela está disponível a mim para exercer e para ver o livramento de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Isso me faz ser mais apaixonado por Jesus. A foto que muitas vezes, irmãos, dá até vontade, algumas vezes, de abrir o peito das pessoas, abrir a mente das pessoas e tacar Jesus dentro. A falta desse amor que Jesus nos constrange, nos mostra através da palavra dele. É tudo por ele, tudo para ele. Tudo, meu irmão. Tudo vai acontecer por causa de Jesus. Tudo está acontecendo por causa de Cristo, na minha e na tua vida. Por isso, celebre ao Senhor. Celebre. Tenha uma autoridade de Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Toma posse. Use suas faculdades mentais, os seus recursos, aquilo que você tem. Aleluia. Para fazer com que o reino de Deus alcance vidas. Para que o nome de Cristo, a beleza do nome de Cristo, como diz aquele louvor do Alexandre Vilas Boas. A beleza, quando eu escuto aquele louvor, meu irmão, eu choro, eu me alegro no Senhor. A beleza de Cristo, a beleza de Jesus que nos constrange, o amor de Cristo que nos deixa mais e mais apaixonados por Ele e entendermos a autoridade que existe no Teu nome, na autoridade que nós temos no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, pastor Alexandre. Vou falar o nome dos irmãos, irmão Ives, irmão Edson, irmão Milton, irmão presbítero Edivaldo, Alexandre e os demais irmãos, Samuel e os demais irmãos que estão aí conosco aí, que o Senhor possa continuar falando no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. O senhor ora por nós, pastor, por favor? Ora, agora. Nesta hora. Vamos orar então, queridos. Senhor meu Deus, eu te louvo por esses homens que eu conheci nessa noite. Te louvo por esse encontro maravilhoso que o Senhor concedeu a nós nessa noite. Eu conhecer esses homens que estão aí dispostos, Senhor, a ouvir e a praticar a Tua palavra. Homens que têm caminhos, ó Senhor, aos quais eu sei que o Senhor está com eles, segurando na mão deles, orientando, assim como através desta palavra, de outras palavras que receberam todas as segundas-feiras. Eu sei, Pai, que a autoridade do Teu nome é poderosa, é maravilhosa para entendermos e delegarmos, Senhor, diante de situações, diante de alguns momentos difíceis que encontramos na nossa vida, ou enfermidade, ou escassez, Senhor, ou lutas, ou muitas vezes alguns ataques do inimigo que sofremos, Pai, para fazer com que nós venhamos a parar ou até mesmo deixar aquilo que o Senhor confiou a nós, a autoridade que o Senhor nos deu, a saber, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos negócios. Senhor, eu te louvo porque eu sei que esses homens estão dispostos a viver o novo. Eu sei que esses homens não querem viver na mediocridade, mas querem alcançar um nível a qual a estatura do varão perfeito, Senhor, que maneje bem a Tua palavra e que não tem do que se envergonhar, Senhor, mas que ame o Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Por isso, meu Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor cubra com Teu sangue a vida de cada homem. Ah, Senhor, as suas famílias, a sua esposa, os seus filhos, os seus negócios, Senhor, os seus ministérios, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa, cada dia que passa, Pai, abrir o céu, Senhor, compartilhar com eles, Senhor, algo poderoso, porque eu sei que o Senhor está sempre pronto a fazer, sempre pronto, Senhor, a derramar sobre nós, porque eu sei que nós necessitamos, nós não vivemos por viver, Senhor, nós temos o Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna para nós, porque o Senhor tem palavra de cura, porque o Senhor tem palavra, Senhor, de exortação, porque o Senhor muitas vezes também usa vara, Senhor, contra nós, para nós aprendermos, Senhor, no nosso devido lugar, Senhor. Por isso
isso eu te louvo, Senhor, eu te agradeço e peço que o Senhor continue abençoando, Senhor, esses homens de valor, esses homens, Senhor, que têm um propósito de se reunir, Senhor, para orar, para louvar e para ouvir a tua palavra. Cubra-os com teu sangue, que o coração deles arda pelo Senhor, que a autoridade do teu nome seja, Senhor, em seus lábios, em seu pensamento, Senhor. Oh, Jesus, leva o Senhor do nível, Senhor, ao qual, Senhor, eles possam cada dia, Senhor, viver experiências sobrenaturais. Eu creio no milagre e na vitória dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Ives? Ô pastor, sou soldador também, pastor. Eita glória! Companheiro de batalha. É isso aí. Só a gente sabe o que é, né? É verdade. É verdade. Amém. Vamos louvar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo no olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, Aleluia. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia. Tome um lugar de honra. Aleluia. Estou em casa, está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome lugar de honra. Aleluia. Eita Glória a glória. Deus. Glórias a Deus. Bom, nós já estamos indo para o nosso final da nossa live, para o final do nosso encontro. E eu quero agradecer, pastor Márcio, pela oportunidade, pela oração, pela ministração.
Eu tenho certeza que cada um de nós vamos fazer uso dessa autoridade que há no nome de Jesus e vencer todas as barreiras e todas as dificuldades que estiver diante de nossas vidas. Amém? Amém. O que nós vamos falar aqui, e eu vou usar essa própria ministração do pastor, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Um centurião, um homem, ele chega diante de Jesus, tendo a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ele não pede para ele, ele não pede por ele, ele pede por alguém. Então a pergunta é: se estivéssemos diante de Jesus, nós pediríamos por alguém que está acamado, por alguém que está paralítico, nós pediríamos algo por nós? Essa é a reflexão. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que nós não pediríamos por nós, pelos nossos, mais e mais, eu quero mais, me dá mais um pouco, Senhor, olha, eu quero mais isso aqui. Então aquele homem, ele abre mão de tudo, manifesta uma fé que Jesus fala que não achou em Israel, mas ele não pede por ele pede por alguém. E o que eu vou pedir aqui agora é por alguém que está aqui nessa live, e eu gostaria que essa pessoa não se manifestasse, porque eu não quero expor você nem aqui na live e nem lá no grupo, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui, nós estamos em 19 homens aqui. Nós temos um irmão que há alguns meses atrás ele sofreu um acidente, usou gaiola, voltando do trabalho, ele usou gaiola, tirou a gaiola, e hoje ele está em processo hoje ele está em processo de fisioterapia, e ele tem enfrentado uma dificuldade financeira. A gente sabe essa burocracia que é o INSS, você recebeu os seus direitos, você não recebe os seus direitos como você deveria, enfim. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de cada um de vocês para ajudar esse amigo nosso que está aqui, para ele se alimentar, comprar alimento, fazer a compra de uma forma digna, de uma forma honrosa e da forma que tem que ser. Então, eu gostaria de pedir essa ajuda para vocês. Nós estamos aqui em 19 homens, cada um dentro da sua condição, cada um dentro da sua oportunidade. Só para você ter uma ideia, nós vamos falar de geografia. Essa pessoa está no norte do Brasil. No norte. Não está aqui perto, não está no 019, não está no 011, está no norte. E é exatamente a essa pessoa que nós vamos direcionar um Pix, uma doação ao filho dessa pessoa, e o filho dessa pessoa vai pegar o valor arrecadado, vai ao mercado e vai fazer uma compra digna para que ele tenha o que se alimentar, tenha a sua carne para comer, tenha um ovo para comer, tenha um arroz, enfim. Ele tenha aquilo que só nós, unidos numa só fé e unidos no amor de Cristo, podemos fazer por aquele que está numa necessidade, numa urgência hoje. Então, hoje é ele, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. Então, assim, nós vamos colocar no grupo lá o número do Pix. Eu vou colocar uns dizeres lá. E quem puder fazer a sua contribuição, a sua doação, faça, manda o comprovante lá no grupo mesmo, para incentivar outros homens a fazerem a sua doação. Então, assim, a gente pensou bastante no que fazer e como fazer para ajudar pelo fato de estar tão longe, muito distante da gente aqui, da grande maioria. A grande maioria aqui é do estado de São Paulo, um de Minas, e esse outro amigo nosso é lá do norte do Brasil. Então, assim, qual a forma que nós vamos encontrar para ajudá-lo? Nós vamos fazer o Pix não na conta dele, na conta do filho dele, e o filho dele vai se encarregar de até sexta-feira aí a gente conseguir levantar esse valor, fazer uma compra digna, trazer para sua casa para ajudá-lo. Então, assim, eu conto com cada um de vocês.
A gente traçou um número pequeno, um número simbólico, mas eu tenho a certeza que a gente traçou aí um número de R$800. Vamos ver se a gente consegue levantar esse valor. E você pode ajudar, então ajude com o que você pode. Mas eu tenho certeza que até sexta-feira a gente vai conseguir levantar esse valor e fazer o mínimo que é. Nós recebemos o espiritual, agora nós vamos ajudar com o social. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais a dar para a gente, a fazer através de nós e a essa família que vai estar recebendo também essa ajuda. Então, assim, eu não gostaria que essa pessoa que está aqui se exponha ou queira agradecer já. Não é para você fazer isso. Nem lá no grupo, não é para você, obrigado. Não. A gente não quer te expor de maneira nenhuma. O que a gente vai fazer aqui é de coração, é para abençoar. Eu tenho certeza que é o que, se um dia eu estivesse precisando, vocês fariam por mim. E é o que a gente vai fazer por essa pessoa que eu também conheci há pouco tempo, mas não é pelo tempo de conhecimento, mas é pelo amor que nós temos por vidas, o amor que nós temos pelo próximo, o amor que nós temos por pessoas. Então, eu vou colocar lá no grupo o número do Pix, vamos fazer essa doação, vamos levantar esse valor. Hoje a gente sabe que domingo eu fui no mercado, até falei com um amigo no trabalho hoje, acho que comprei 6 itens no mercado, deu R$120. 6 itens, eu tô assim, nossa. Eu abri a porta e coloquei no banco do carro assim, R$120. Então a gente sabe o quão difícil tem sido e eu tenho certeza que juntos, nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoar, Deus vai fazer um milagre. Eu creio, Edson. Vamos abençoar, Deus vai fazer um milagre. Cada um ajuda com aquilo que você sentir no seu coração, aquilo que tiver proposto no seu coração. Eu tenho a certeza que nós vamos receber mais e mais. O céu vai retribuir muito mais. Amém? Então era sobre isso. E eu gostaria de pedir pro o pastor Edivaldo, o senhor oraria por nós, para nós encerrarmos. E pastor, eu gostaria de pedir em oração, em especial, nós temos um irmão lá no nosso grupo, ele não está aqui agora, mas é o Tiago, a esposa dele está em tratamento de quimioterapia, chama Graciele. Se o senhor puder orar pela Graciele e a mãe do Lindomar, o Lindomar está aqui. Lindomar, dá para abrir o microfone? Qual é o nome da sua mãe mesmo? Quando eu oro, eu falo, Deus, a mãe do Lindomar. Deus sabe que é a mãe do Lindomar. Tá aí? Boa noite, a paz, irmãos. Paz. Paz, querido. Da Aurelina. Aurelina, então, pastor Edivaldo, dona Aurelina também está em tratamento de câncer. A Graciele, a esposa do Thiago, dona Aurelina, mãe do Lindomar. O Alexander falou quem? A minha tia, Cleice Martins. Cleice Martins. Ela está no médico desenganada a princípio, né? Não está fazendo tratamento, ficou à base de medicação, está em casa. Então a gente tem orado por ela, ela acredita, né? E está na mão de Deus. Ela conhece o Evangelho, Alexander? Sim, já esteve inclusive em nossa igreja um tempo atrás, quando ela nos visitou. Mas assim, pela condição de saúde dela, ela não consegue frequentar. Tá. Mas não deixa de levar ela ao amor de Jesus, tá? Sim, estamos para fazer uma visita assim que possível também. Mas manda uma mensagem para ela, faz um vídeo. Deus falar no seu coração, leia um versículo para ela. Tia, vamos orar junto aqui, quero dizer, Jesus te ama. Porque é justamente nessa hora uma batalha na nossa mente. O mal tenta trabalhar. Às vezes a pessoa se sente esquecida pelos irmãos da igreja, por aqueles que caminhavam. Então assim, tio, eu tô aqui para dizer que Jesus te ama. Jesus tem o poder de transformar, de curar e de salvar. Exatamente. Amém? Mais alguém gostaria de pedir oração em especial? Acho que é só esses nomes mesmo. Gente, terminando aqui, a gente vai colocar lá no grupo, Pix. Vamos levantar esse valor aí. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém? Então, assim,
Eis a pergunta: se estivéssemos diante de Jesus, pediríamos por uma pessoa ou pediríamos por nós, hein? Salomão só foi o maior homem da história, e a Bíblia diz que não houve, jamais haverá homem tão rico. Sabe por quê? Ele não pediu por ele. Ele pediu sabedoria para abençoar o povo, ele pediu sabedoria para cuidar de pessoas. Ele podia ter pedido por ele. Não, Senhor, não. Não é por mim, não, é por pessoas. Então, nós recebemos para jorrar. Cada um, como o pastor ministrou, cada um na sua profissão, no seu trabalho, cada um jorrar. Ah, mas jorrar. Amém? Amém. Pastor Edivaldo. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E nós vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor alcance essas pessoas que foram mencionados dessa noite. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode realizar milagres. E Ele ainda faz milagres sobre as vidas das pessoas. Como esse homem que procurou Jesus, nós temos um exemplo claro de que a palavra foi ministrada nessa noite. Não existe outro exemplo de fé se nós não clamarmos a quem pode a realizar sobre as nossas vidas um milagre. O milagre, tudo aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas o milagre vem da parte de Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Obrigado. em nome de Jesus Cristo, nós aqui estamos diante da Tua presença. Mediante a palavra que foi pregada nesta noite, a palavra que foi falada aos nossos corações, que um homem que estava leproso procurou Jesus para que recebesse o milagre. Pai querido, essas pessoas que foram mencionadas, os seus nomes nesta live, Pai querido, que está fazendo tratamento de câncer, que está com um momento difícil sobre a sua vida. Pai querido, nós agora, essas pessoas, até mesmo foi mencionado o seu nome, Pai querido, nós agora chegamos diante do Senhor, é nós que nos aproximamos de Ti e pedimos em prol de cada vida e cada nome que aqui foi mencionado. Pai querido, em nome de Jesus, Tu és um Deus que pode operar um milagre. Tu és um Deus que ainda cura o câncer. Tu és um Deus que cura aquilo que para a medicina é impossível. Mas o Senhor é possível, porque o Senhor é aquele, o dono da prata, o dono do ouro. O Senhor é aquele que cuida da nossa vida. Senhor, e neste momento nós oramos e pedimos, juntamente com esses 18 homens que estão aqui, nós estamos em um propósito e um objetivo nesta oração, para que o Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita onde está essas pessoas que foram mencionadas nesta noite. Senhor, visita a casa deles, se eles estão no hospital, onde quer que eles estejam agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e cremos, e a Tua palavra nos diz que tudo aquilo que pedimos em Teu nome, crendo, o Senhor há de realizar um milagre sobre a vida das pessoas. E neste momento nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, câncer seja curado do câncer nessa noite, seja qual for o problema, se o tratamento, Senhor, a medicina tem olhado e tem visto que não tem solução, mas o Senhor é aquele que pode trazer a vida àqueles que não têm vida, o Senhor é aquele que pode realizar um milagre naqueles que precisam. Pai querido, no nosso meio também tem um irmão, amigo nosso, que está aqui dentro deste grupo, que está na sua cidade, que é fora do estado de São Paulo. Senhor, alcança ele, que a recuperação daquilo que aconteceu sobre a sua vida, um acidente. Meu Deus, coloca as Tuas mãos, Tu és um Deus de poder. Nós oramos aqui no estado de São Paulo, mas o Senhor pode operar lá em Minas, pode operar em qualquer canto dos 4 cantos da terra. O Senhor pode realizar um milagre. E por isso clamamos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode nesta noite ainda realizar um milagre. Pai querido, eu não lembro o nome de cada uma delas, mas o Senhor aqui foi mencionado os nomes e foi lançado diante deste grupo, e juntamente com esses homens, Senhor, alcança a cada uma delas no nome de Jesus. Eu já vou Te agradecer, Senhor,
por esta noite o Senhor realizar o milagre sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse irmão que nós vamos fazer a ajuda, o Pix, a contribuição, eu quero que você olhe para essa tela aqui agora. Quero que você fique com a sua face reta e olhando nos meus olhos. Eu vou dizer para você que Jesus ama a sua vida. E se em algum momento você pensou que você estava sozinho, que você estava abandonado e que já a situação já estava perdida, Deus mostra para você que Ele é com você. Então seja fortalecido, seja renovado, receba ânimo, receba vigor. Jesus é com você. Jesus está aí com você. Você é fortalecido agora, você é renovado agora. Em nome de Jesus, você recebe vida agora. Então, se o mal tentava dizer para você que ninguém olha para você, ninguém vai te visitar, você não recebe oração de ninguém, cadê os irmãos? Os seus irmãos estão aqui. Aleluia. Seja renovado, fortalecido em nome de Jesus Cristo. O que passar disso está repreendido. Vai embora da sua mente, não cai por terra. Então, assim, você tem um valor. Jesus ama você, o Espírito Santo habita em você. Você vai voltar, você começa a fazer o retrabalho de fisioterapia, você vai receber a sua alta, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a ter sua vida normal. Você está passando por um processo. O que você está vivendo é um momento só, você vai vencer isso aí em nome de Jesus. Então, Jesus te alcança aí onde você está, aí no norte do Brasil. Jesus te alcança para dizer para você que Ele é com você. Ele é com você. E juntos aqui, nós somos mais fortes, nós vamos abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe mais uma vez, pastor Márcio, obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Os que entraram depois que já estava a live, Flávio, Marcos, que eu não falei, Rogério Parra, Deus abençoe, Allen, Emerson, Sr. Paulo, Deus te abençoe. Deus abençoe.